Forte abraço você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um Ponto de Encontro. Hoje com a presença do vereador Marcos Papa e do jornalista Cordeiro de Sá. Vamos falar da verba das creches, atrasada em 2 meses, a situação financeira do município de Ribeirão Preto, da nossa prefeitura. Falar do escândalo da Petrobras. Vários assuntos, em meia hora para a gente discorrer. Obrigado pela presença, vereador. Obrigado, Luciano. Bom dia, Ribeirão Preto. Bom dia, Cordeiro de Sá. É um prazer estar aqui hoje falando de assuntos tão importantes com a população de Ribeirão Preto. Você levanta já a questão das creches. Nós temos aí essa situação terrível, né? Quem não acompanha de perto, para você que está nos assistindo entender, Ribeirão Preto não tem todas as escolas de educação infantil municipais. Você tem as creches que as pessoas constroem, a iniciativa de trabalhadores que se reúnem para resolver um problema social de um bairro, de uma comunidade. Então você tem creche, você tem asilo, você tem várias iniciativas nesse sentido. Então, como a prefeitura não dá conta de fazer tudo, ela faz convênio com essas entidades particulares, porém beneficentes, de utilidade pública. E o que está acontecendo é que a prefeitura está atrasando o pagamento dos funcionários dessas instituições. Como é que funciona o convênio, Cordeiro, Lola? O convênio funciona assim, então nós três aqui, a gente se reúne, ergue um prédio, vai ser ali tantas salas, cabem 100 crianças. Então a gente constrói o prédio, mantém esse prédio, a depreciação. O convênio com a prefeitura paga o quê? Salário de educador, cozinheira, babá, merendeira. Ele paga isso. É a parte mais fácil do trabalho. Por quê? Porque foi feito todo um esforço para a construção daquele empreendimento, de qualificação daquelas educadoras, daquelas faxineiras, de receber a comunidade, entender as necessidades daquela comunidade, preparar um programa pedagógico que atenda às necessidades específicas daquelas crianças, daquela comunidade, daquele idoso. E agora no caso da educação nós estamos falando. E a prefeitura ela vem só e faz o seguinte, ela repassa um dinheiro que vai pagar o salário. Mas quem contrata é a instituição. Agora, fazer uma pergunta, essa verba não é carimbada? Essa verba é carimbada, eu ia chegar lá, Lola. Então assim, a prefeitura faz o mais fácil, que é dar o dinheiro. E por que mais fácil? Porque vem do governo federal, do Fundeb, do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico. 75% desse dinheiro vem do governo federal e está em dia o repasse. Ora, se cai no caixa da prefeitura para pagar o salário e ela não paga, a prefeitura está fazendo o quê com esse dinheiro? A prefeita Darcy Vera tem que vir a público dizer por quê. Não adianta mandar os mesmos secretários darem as mesmas desculpas de sempre, porque isso é responsabilidade do chefe do executivo. Isso é má gestão e não é de hoje que a gente tem apontado isso, Luciano. Obrigado pela presença, Cordeiro. É uma situação da educação em Ribeirão Preto e também dos médicos que estão recebendo também. Os médicos terceirizados estão com salários atrasados, farmacêuticos salários atrasados, enfermeiras salários atrasados e as nossas unidades básicas de saúde com filas. Bom dia Papa, Lula, bom dia pessoal. O que eu acho triste, sabe, o Lula, eu tô escutando aqui o Papa falar e estou me recordando da época que eu trabalhava lá no Centro Social Marista e tinha esse envolvimento mais próximo aí com o pessoal das ONGs e das unidades governamentais também. Eu me lembro de ver gente dos núcleos da prefeitura fazendo festa da pizza para poder arrecadar dinheiro, quer dizer, era um abandono geral mesmo, né? E um abandono que não vem, justiça seja feita, não é só desse governo, mas a impressão que a gente tem é que a percepção, na verdade, que a gente tem é que piorou muito no governo atual, né? E, não sei, o Papa pode me corrigir, mas é uma sensação assim, nem diálogo mais a gente tem. O grande problema, a meu ver, desse governo é a falta de diálogo, não se conversa mais e se vê quem deveria ser parceiro, quem deveria ter o atendimento, ou no caso das creches, que deveria ser parceiro da prefeitura, respeitado como parceiro, ou no caso das pessoas nas filas da saúde, que merecem o atendimento, se vê como inimigos e não como pessoas a quem se deve prestar serviço. Agora, vou levantar a bola aqui para o vereador. A gente está vendo agora nos jornais, em todos os jornais da cidade, está se noticiando um pacote contra
a crise, um grande corte de gastos. Se essa crise já está anunciada há tanto tempo, e a gente está vendo, a saúde não está ruim de hoje, a questão das creches, o ano passado aconteceu de novo, né? Aconteceu, a situação agora está acontecendo de novo. Se já está assim há tanto tempo, por que o pacote só vem na hora que praticamente não tem mais jeito? Então, Cordeiro, a Prefeitura alega que vem diminuindo os repasses do governo federal para o governo municipal no Fundo de Participação dos Municípios. Ela tem uma razão parcial. É verdade, o governo federal está impondo uma recessão ao país duríssima. Quem anda pelas ruas vê a quantidade de placa de aluga-se, de vende-se, é assustador. E não é nada de bolsa, de bolha imobiliária, não. Era uma bolha de consumo que o governo federal fez, confundindo desenvolvimento econômico com estímulo ao consumismo, né? Expandiu o crédito de maneira exagerada e não tem sustentação na economia real. Então, realmente, o governo federal está impondo uma recessão ao país, impondo a volta do processo inflacionário. A inflação significa sempre que o governo está gastando mais do que arrecada. Por exemplo, Lola, você compra um sapato por R$100 e paga no cartão. No vencimento do cartão você não paga. Quanto vai custar esse sapato? 110, 120. Isso é a inflação. Sempre que você vê inflação, significa que o governo federal está gastando muito mais do que arrecada. O governo federal está impondo um processo inflacionário ao país, uma recessão que era na indústria, agora é no comércio e como um todo na economia, e os índices de desemprego crescendo. Haja vista que o governo federal proibiu o IBGE de divulgar os recentes índices de desemprego que já superam mais de 7%. Com essa crise instaurada no plano federal, no país inteiro, o município realmente recebe um pouco menos de recurso, um pouco menos. Mas o prefeito, a prefeita não pode contar que a fonte nunca vai secar. Ela não está vendo que é desastrosa a política federal? A administração municipal tem que estar vendo para proteger o seu cidadão. Se o governo federal está agindo de maneira perdulária, torrando o dinheiro da população, vocês viram o escândalo da Petrobras? O que está acontecendo? O mensalão é uma lagartixinha assim, perto do dragão que é o escândalo da Petrobras. Um exemplo, uma refinaria em Pernambuco que era para custar 4 bilhões, está custando 40 bilhões. Isso faz do mensalão, que já foi o pior escândalo de corrupção da história do Brasil. O Procurador-Geral da República se referiu a uma sofisticada organização criminosa no coração da República, mas felizmente estão na cadeia e espero que outros também... Não estão mais não, já está todo mundo em casa já. Alguns ainda estão, foram condenados. Todo mundo em casa, só os peixinhos pequenos estão presos. Sim, mas me faz parecer, Lola, que o escândalo da Petrobras, se tiver um julgamento bem feito, pode colocar na cadeia também muitas pessoas. Agora, o prefeito tem que estar atento a isso, ele não pode se alienar à situação do país. A gente não vive numa ilha de prosperidade isolada do mundo, não. Ribeirão Preto sente, um prefeito, um administrador, ele tem que considerar todos os riscos. Olha, se ali não está indo bem, eu estou percebendo que o governo federal está fazendo muita bobagem na economia, eu vou me preservar. Não acaba aquele ditado, Cordeiro, dos nossos avós, de que a correia sai do couro. Ué, se o governo federal está falhando, empurrando o país para uma recessão, empurrando o país para um período de inflação, aqui no município, a prefeita desprezando o dinheiro das propagandas em pontos de ônibus, por exemplo, que poderia ser uma fonte de dinheiro ou para o cofre da prefeitura, como faz São Paulo, capital, ou para baratear a passagem. Aqui a prefeita Darcy Vera não faz nenhum nem outro. Esse dinheiro está indo para o bolso de um particular, a população não vê nem na condição da redução da tarifa de ônibus e nem um dinheiro que poderia estar no cofre da prefeitura agora, socorrendo, por exemplo, as creches, porque propaganda é cara. Você que nos assiste pela TV, essas propagandas em pontos de ônibus que você vê, e eu quero aproveitar para deixar claro, eu sou a favor das propagandas em pontos de ônibus. Queria que os 2.700 pontos de ônibus, Cordeiro, de Ribeirão Preto, tivesse propaganda. Porque aí você teria banco e cobertura para todo mundo. Não aquele espetinho de amarrar cavalo, que a prefeitura acha que aquilo é para seres humanos, é para as pessoas. Não é.
E essa administração já está no 7º ano. Não tem mais desculpa para dar. Lembrando que o homem demorou 8 anos para ir à Lua na década de 70. Essa postura de ficar inventando desculpa do antecessor para justificar o desastre da administração municipal atual, isso engana, sei lá eu quem, o coitado que se mata de trabalhar o dia inteiro, não tem tempo de ler nada, mas não tem como tapar o sol com a peneira. A realidade está aí para a gente ver, as creches sem pagamento e agora a crise que nós estamos anunciando já faz tempo, agora confessada pela prefeitura, a crise financeira, não pagando os fornecedores. Fornecedor não é bicho também, viu, Lola? O empreendedor que está lá gerando emprego, se esforçando para fazer o seu negócio funcionar, movimentando a economia, não merece ser tratado com essa inadimplência, com esse calote que a Prefeitura Municipal tem dado neles. O vereador, eu vejo muito, e eu não sei qual é a opinião do senhor e também do Cordeiro, eu acho que tem algumas obras estruturais em vias públicas que não podem mais ser no período diurno. Mesmo porque você sacrifica, com o calor que nós temos em Ribeirão Preto, o profissional. É desumano. Nós teríamos que, em toda a concorrência, quando tiver um edital para abrir concorrência para terceirização desse tipo de serviço, já o empresário ter consciência que ele vai ter que executar as obras do período noturno. Esse é um ponto que a gente tem que colocar. Até porque nossa temperatura é alta. Nós temos o inverno aqui com uma umidade relativa do ar de deserto. Ontem nós tivemos 36 graus. Às 18 horas, com 12% de umidade relativa do ar. Quer dizer, não tem ser humano que aguente isso. Essa é uma grande situação. Eu acho que tem algumas estratégias em Ribeirão Preto, que é uma cidade diferenciada. Como é São José do Rio Preto, como é Presidente Prudente, são cidades quentes, que não dá mais para você trabalhar em período noturno, horário comercial, em obras, repito, em vias públicas. Por exemplo, tudo bem que o recapeamento foi feito no período noturno, um bom senso. Mas você vai pintar faixa, vai fazer pequenos reparos, tem que ser no período noturno. Que não faça um barulho, né? Trânsito, sem dúvida. Dá para tocar. Mas você sabe, eu estou escutando o Papa falar aqui e estou pensando muito nessa questão do respeito, de novo no diálogo, né? Mais uma vez, me parece que não tem esse bom senso de conversar com quem está lá no sol, né? Seja quem está lá no sol para fazer tapar o buraco, como você falou, no caso do recap, teve essa clareza, né? Mas quem está lá no sol fazendo um trabalho escaldante aí, ou seja quem está no sol da lida aí com o atendimento das crianças, o atendimento das UBDS, das UBS, enfim. Então, eu sinto hoje esse distanciamento muito grande da prefeitura e dos fornecedores, dos munícipes, né? É uma situação que parece que tem uma muralha. Eu estou exagerando? Você acha que... Não, essa administração está conseguindo estressar os servidores de uma tal forma que às vezes eu pergunto assim, gente, vocês estão entendendo que vocês estão falando com um parlamentar de oposição? Papa, mas a gente não aguenta mais. Então, Cordeiro, acontece que o ser humano, o servidor municipal, ele também é um ser humano. Ele não está aguentando esse desmando, ele não está aguentando essa falta de gestão. São planos que a prefeitura tem e não executa. Né? Você acha que tem cabimento trocar a superintendência do DAERP 5 vezes em 5 anos? O problema é o superintendente? Claro que não. O problema é a prefeita que não tem qualificação para ser prefeita e administrar uma cidade como Ribeirão Preto. Me perdoe, essa é a realidade. O Pinguera já dizia isso em 2009. No 5º mês de administração, desistiu. Falou, Papa, você vai ver o desastre que vai acontecer. Ele anunciou o desastre e está acontecendo. E olha que o governo federal tem mandado muito dinheiro para Ribeirão Preto. E olha que a arrecadação aqui nessa cidade não para de crescer. Está dando essa estabilizada agora. A diminuição do dinheiro não significa menos dinheiro. Significa um crescimento menor. A arrecadação de Ribeirão vem crescendo 22% ao ano, todos os anos, há 6 anos. Esse ano vai crescer 10%, mas vai crescer. Então não é que o governo está mandando menos dinheiro. É que não cresceu tanto quanto a administração acostumou. A administração municipal, não só de Ribeirão Preto, várias prefeituras, vários governos estaduais, descumprindo lei de responsabilidade fiscal, né, em níveis que variam, e aí as punições virão.
Haja visto o Tribunal de Contas, mais uma vez, apontou agora 40 irregularidades nas contas da Prefeitura de Ribeirão Preto de 2012. É uma tragédia anunciada, quer dizer, o que nós estamos assistindo? Postos de saúde, 4 em Ribeirão Preto, fechados para reforma eterna, não acaba nunca. O calçadão, você foi comigo lá, Luciano. O Cordeiro viu as imagens. Desastre, impondo um sofrimento para a população, idosos caindo, né, quebrando boca, quebrando dente, liga aqui no gabinete, olha, vereador, tropecei e quebrei a boca, quem vai pagar? Vamos acionar a prefeitura. Unidade de saúde não arrumada. Parques fechados nas férias. Eu falei, Luciano, que se o Bom Prato fosse da prefeitura, Cordeiro, eles iam fechar para o almoço. Porque fechar parque nas férias, perder a briga para o Carrapato Estrela, Jesus Cristo, parece aquelas coisas da febre amarela na década de 10, antes da Primeira Guerra Mundial, que matava as pessoas porque ainda não tinha inventado remédio. Pessoal da prefeitura, tem remédio para o Carrapato Estrela, não pode fechar parque nas férias. E não é um, são vários. O Curupira à noite não tem iluminação, colocando em risco a população. Praças em Ribeirão Preto, praças inteiras com luz apagada. É a situação, buracos nas ruas, falta d'água. Né? A situação do DAERP não muda, não nomeia pessoas qualificadas, técnicos. É o que você tem, a Coab endividada. O vereador faz uma pergunta que não quer calar. Estão preparando o DAERP para privatização? Então, as pessoas me fazem essa pergunta. Eu não sei se vai dar certo. O que está dando certo, a administração é o seguinte, ela está destruindo o DAERP. Salvo raras exceções ali dentro, tem diretores bons no DAERP, tem bons funcionários que estão sofrendo isso que você falou, Cordeiro. Ele quer fazer o trabalho, ele quer atender a população, ele quer dialogar com a população, mas ele não tem recursos. Ele está sendo um herói sozinho ali, tentando salvar. Sabe aquela história de apagar incêndio com lata d'água? Aquela correria. E o que você vê é um serviço muito mal prestado para a população, fora as misteriosas contas erradas que a população recebe. Então essa estratégia de acabar com o DAERP para privatizar, vender a preço de banana, nós já assistimos aqui. Foi o que a ditadura militar fez com as estatais brasileiras, né, que é o que essa administração federal está fazendo com a Petrobras e com as estatais, só que essa administração tem 12 anos. Nos últimos 8 piorou muito. A ditadura militar fez isso 20 anos. E depois veio o governo Sarney e acabou de afundar com as estatais brasileiras. O que se fez depois? Vendeu-se a preço de banana? Não. Precisava vender para ter investimento, recuperação. Valiam banana. Os militares e o governo Sarney afundaram as estatais. É o que essa administração está fazendo com o DAERP. Afundando o DAERP para vender a preço de banana. Lola, uma coisa eu te garanto. Enquanto eu for vereador nessa cidade, eu não vou permitir isso acontecer. Eu mobilizo a população, Cordeiro, da mesma forma que nós fizemos com a questão da PPP do lixo, a concorrência do lixo, que a gente teve que parar na justiça, porque estava direcionada para um grande grupo econômico aqui de Ribeirão Preto, agora não é mais de Ribeirão Preto, é de Campinas, mas está aqui. Nem que tiver que parar na justiça, como fizemos com a concorrência do lixo. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Se precisar fazer isso para parar alguma loucura de vir aqui privatizar o DAERP nas atuais circunstâncias na qual ele está valendo preço de banana, está valendo por má administração. Sabe quanto que arrecadou o DAERP o ano passado, Lola? Cordeiro? 230 milhões de reais. Tem muita multinacional que não fatura isso. Então o problema do DAERP é gestão. E eu tenho certeza que lá dentro tem gente boa, mas está no banco de reserva e precisa vir para administrar corretamente o DAERP, que é um patrimônio de todos nós aqui em Ribeirão Preto. Nessa esteira da falta de gestão, a gente soube agora, né, nas reuniões aí que estão acontecendo com as creches, por conta da falta do repasse, do atraso, né, que, repito, já aconteceu o ano passado, acontece de novo agora.
a gente soube que foi dito claramente para as creches que elas teriam que se virar, né? O que se faz, né? A creche espera da prefeitura uma solução e a prefeitura devolve para as creches. O que nós vamos fazer? Vocês dependem demais da gente, né? Mais ou menos essa colocação. Primeiro faz o convênio, a creche vai lá, faz todas as suas documentações, apresenta um orçamento anual, recebe da prefeitura o incentivo para ampliar as suas vagas, né? Quer dizer, você cria toda uma relação ali de atendimento com a comunidade e, de repente, o dinheiro falha e lava-se as mãos. Só que a gente sente esse ato de lavar as mãos também na questão que você tem levantado não só dos pontos de ônibus, mas da situação geral do consórcio de prestação de serviço dos ônibus, que a CPI levantou, né? Foram 17 pontos confessos em que não havia cumprimento de contrato. Depois a CPI levantou mais 4 ou 5 pontos, quer dizer, mais de 20 itens de um contrato que não é cumprido e a prefeitura lavava as mãos. Então, assim, quando é o empresário, tudo bem, não tem problema, pode dever para a prefeitura. E quando é a creche, tudo bem, a prefeitura pode ficar devendo, é isso? Percebe? Olha, o que o jornalista Cordeiro de Sá está trazendo aqui é um fato. Mas é um fato que já é uma denúncia. A prefeitura é mole com as empresas de ônibus. Ah, vocês não querem cumprir o contrato? Ah, tudo bem. É isso mesmo, não multaram. Foi dito aqui 22 cláusulas não cumpridas e a prefeitura não aplicou nenhuma multa. Nenhuma. Então é mole com as empresas de ônibus e dura com a população. No caso da creche, outro fato denúncia. Quer dizer, eu não pago as creches, a prefeitura não paga as creches e manda o pessoal se virar. Ué, então por que fez o convênio? Para poder dizer para a população que está atendendo, que incluiu as crianças com vagas, mas aí não paga. O ano passado foram 90 dias. Esse ano, as creches já gritaram no primeiro mês. Era para ter pago ontem. Era para não ter atrasado, né? Era para não ter atrasado. Aí se comprometeram a pagar ontem. Vamos ver, não estou com nenhuma informação. Agora, você fez uma comparação, você trouxe 2 fatos, Cordeiro. Você trouxe 2 fatos que são confissões de descaso com a população, de má gestão e de escândalo. A prefeitura é mole com as empresas de ônibus. Impõe para a população um transporte coletivo ruim. E ela é dura com a mãe, que também precisa desse transporte coletivo bom para deixar sua filha na creche. Mas ela chega na creche, olha, não pagaram os professores. Como é que essa mãe vai trabalhar? Como é que essa mãe de família, que muitas vezes é mais responsável nos dias de hoje, né? Tem muitas mães que são chefes de família. Pesa sobre os ombros dela, além da educação do filho, manter a família, porque é ela que trabalha. Ela está insegura com o transporte coletivo da sua cidade, ela está insegura porque não estão pagando o salário dos professores da creche onde ela deixa, ela está insegura porque se o filho ficar doente, ela não sabe quantas horas ela vai ficar numa fila de uma unidade de saúde e se vai ser atendida. Falta remédio nas unidades de saúde, os funcionários mandam relação de produto que está faltando nas farmácias. É o que virou a Prefeitura de Ribeirão Preto. E pensar que ainda faltam 2 anos e meio para esse festival de horrores acabar. Mas é bom para a população ficar muito atenta. Se é esse tipo de classe política que nós precisamos para dirigir Ribeirão Preto. A população tem que estar atenta a isso. Então, há uma outra mensagem que eu gostaria do senhor, é o seguinte: entra escândalo, sai escândalo, entra escândalo, sai escândalo, envolvendo deputados, senadores, por aí afora. A imagem que a população tem, que todo político é vagabundo, que é corrupto, que é ladrão. Por quê? Porque os bons não cobram atitude por parte da entidade, no caso do partido envolvido, para o afastamento imediato, até que prove o contrário. Não se afastar quando forem condenados. Ao contrário, veio a denúncia, tem indícios, tem uma suposição, afasta imediato. Porque precisa preservar os políticos sérios, corretos e honestos. E esse tipo de postura que a população cobra, porque senão vai colocar todo mundo no mesmo balaio, vereador. Está certo, Luciano, mas aí entra aquela questão assim, da população acompanhar para poder separar o joio do trigo, né?
Quem que está lutando pela transparência? Quem está pedindo justiça? Quem que está denunciando? Quem que está usando o mandato para cobrar uma postura digna do seu prefeito, do seu governador, do seu presidente? Você assiste muitas vezes o chefe do partido formando uma quadrilha para ocupar o poder. São assaltantes travestidos de autoridades que estão fazendo negócio. Então, não, eu não posso falar nada da prefeita porque eu faço negócio com ela, então eu vou me calar. Eu não posso falar nada da presidenta, né, não vou falar nada porque meu partido tem negócios com ela, então eu não posso falar nada. Então não é tudo farinha do mesmo saco. O que cada um está fazendo? O que cada um está usando a sua força política, a força do seu mandato, que a população confiou, votou, abriu a porta da casa para você ir lá e dizer, olha, me dá uma oportunidade para eu mostrar o meu serviço. Agora precisa cobrar o serviço. Se você chama um pintor para pintar a sua casa, você vai lá querer ver se ficou bom ou não. A população está pagando mesada altíssima para os políticos e não cobra o que os políticos estão fazendo. Mas você sabe, eu acho que aí tem uma questão que também precisa ser feita. O próprio munícipe também tem que fazer um meia-culpa, né? Eu sinto assim, como essas piadinhas em programa de humor que acabam virando mote, né? Não tem moda de piada aqui, de mote, o jargão, né? Que às vezes a gente está numa situação, a gente solta aquele jargão de um programa de humor. Eu sinto muito isso dentro da política também, né? O pessoal tem o jargão de falar que o político não presta. Mas não vai ver se presta de verdade. Ou ver se não presta de verdade. Mas, né? Rogério, você entendeu a minha colocação? É que as pessoas sérias que estão na política aceitam também facilmente esse tipo de coisa sem se rebelar. Não, porque todos os partidos que estão envolvidos não tem só malandro. Tem gente boa também que tem que bater de frente. E é isso que o povo espera. Porque a boa notícia é rodapé de jornal, você sabe disso. E a tragédia é página inteira. Eu concordo, mas assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente não pode, a gente tem que esperar isso sim dos políticos, né? A gente sente que quem se levanta contra a situação imposta dessa maneira sofre muita represália, mas tem políticos que continuam se colocando contra a situação como está. Mas de qualquer forma eu reforço, acho que a gente enquanto munícipe, enquanto cidadão não pode esperar do político, até Lula, para dar força para o bom político poder gritar mais alto. Então assim, em algumas situações, por exemplo, a gente está falando muito de creche, então eu vou contar uma historinha rapidinha. Na época do Fundeb, quando estava se defendendo o Fundeb, teve um movimento aqui em Ribeirão para que o Fundeb abraçasse as creches. E a gente fez um auê, o pessoal da creche da USP, o pessoal do Conselho de Direitos, enfim, a própria promotoria fez um baita de um auê e veio aqui para a Câmara para pressionar para que isso subisse para Brasília. Quando a gente olhou para trás não tinha uma mãe, apesar de ter tido toda uma mobilização. Deu uma tristeza, mas graças a Deus o nosso esforço conseguiu andar. Às vezes eu sinto isso, né? O político ele pode ser bom, ele pode querer gritar, mas não tem esse respaldo. Então é o convite aí para o munícipe participar mais. Quero agradecer a presença do vereador Marcos Papa, do Cordeiro de Sá, a sua audiência, até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser.